Boa noite, muito boa noite, mulheres queridas, maravilhosas. Vamos entrando para a nossa live. Vamos lá, gente, que hoje nós vamos ter assuntos muito importantes para nós mulheres, para a gente conversar. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, Lucélia, querida. Que saudades tuas. Olha aí quanta gente legal. Vamos entrando, gente. Vamos entrando, que daqui a pouco a minha convidada, a Carla Tagliati, daqui a pouco a gente vai convidar ela aqui para ela entrar, tá? Vamos entrando. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a Carla aqui. Carla. Então já mandei um convite para a Carla, para a gente não perder tempo. Olha. Oi, Carla! Boa noite! Garotinha linda! Boa noite, gatinhas! Adoro, sabe, né? Olha aqui, ó, fui até fazer uma escovinha no meu cabelo, Tá pintar as unhas para poder me encontrar contigo de boa. maravilhosa, como sempre, como sempre. Eu falo que a beleza é uma coisa que vem de dentro, né? O fora, a fora reflete. Isso aí, querida. Ô, Carla, você está aqui no meu Instagram, então eu vou convidar você para você se apresentar para essas mulheres aí que estão nos acompanhando, tá? Tá, então vamos lá. Ó, me chamo Carla Tagliati. Vou fazer 43 anos agora, no dia 13 de junho. Eu mudei completamente a minha vida, assim, o rumo da minha vida. Comecei essa mudança quando eu tinha 38 anos. Eu era publicitária. Trabalhava com o mercado publicitário, naquele estresse, né? Naquela rotina pesada de virar à noite, às vezes, para entregar os trabalhos no prazo, né? E depois eu fiquei bem gordinha, aí tive um processo de emagrecimento, virei atleta profissional com 35 anos, aí ganhei um campeonato de fisiculturismo lá em Miami, em 2015, 2014, na verdade. E aí depois eu passei por uma série de questões de cunho pessoal que interferiram também no meu corpo, no físico, né? Que eu falo que o emocional interfere bastante. Muito. Fiquei gordinha de novo. Aí eu decidi largar minha vida inteira, assim, ó. Eu falei, não, eu precisava dar um basta em tudo aquilo que estava me fazendo infeliz. E aí, Tá. comecei para a faculdade de nutrição com 38 anos. Mudei Ó. com a minha vida. Com 38 anos eu mudei, me formei agora com 42 anos. E eu acho que agora eu encontrei o caminho, sabe? Que eu me encontro realizada na profissão, em ajudar outras mulheres também a fazer essa reconexão, né? Que enquanto eu estava perdida ali, vivendo o papel, interpretando vários papéis que a sociedade, que a família, que os outros queriam que eu interpretasse, eu estava desconectada da minha essência. E isso aí, por mais que eu estivesse levando a vida que todas as mulheres sonham, eu estava infeliz comigo mesma, estava me frustrando e estava desconectada de quem eu era, na verdade, né? Então, eu tive que romper com todas essas outras questões para me reconectar com a Carla, com a garotinha que eu sempre fui. E aí, sim, encontrei minha felicidade, me reencontrei, encontrei meu caminho no mundo, né? Vamos colocar assim. Carlinha, então eu vou me apresentar também, porque tem algumas mulheres aqui que são tuas seguidoras também, que devem estar entrando, né? Então, meu nome é Bernadette Nonemacher, eu sou médica, ginecologista, e eu conheci a Carla no Spa Tour Life, que a Carla estava passando uma semana no Spa Tour Life, e eu, na época, estava atendendo pessoas no Spa Tour Life e professora de meditação, né? Uhum. Então, porque eu sou, uma das minhas formações é professora de meditação, e eu adoro, adoro, adoro. E conheci a Carla lá e me apaixonei por ela, porque a Carla é uma pessoa que emana uma alegria, uma bondade, uma amorosidade, e chamando as pessoas de garotinha, né? Então,
eu num primeiro momento achei aquilo, porque não é um termo nosso aqui no Rio Grande do Sul, Ah, que os gaúchos usam, mas depois eu vi gente, na verdade, eu também tenho dentro de mim uma garotinha, porque eu até me emociono quando eu falo isso, porque isso me leva de volta à minha infância, a meus momentos mais lindos, mais felizes. Então, eu acho que quando você chama a garotinha, acorda, garotinha, onde é que você ah, está? É um convite a qualquer mulher de ela buscar dentro de si esse lado da sua essência, da sua infância, da sua pureza, dos seus sonhos, sim, de buscar o seu melhor dentro de si, né? Eu acho que sim. isso é o seu garotinho aí. E aí eu achei tão lindo isso. Eu digo, não, eu vou ter que fazer uma live com a Carla uma hora dessa, porque a Carla é uma pessoa especial. E lá no Spa, inclusive, Carla, quando eu te vi lá naquela época, acho que já faz uns 2 anos, né, por aí, ou mais, Às talvez. vezes. É, você estava até num momento assim, você não era gorda, você Não, estava mais fofinha, tava. né? Eu acho que E, 10 a mais que hoje, mais ou menos. gente, quanto? 10 quilos? Hoje eu acho que eu tava com uns 10 quilos a mais. Depois eu engordei mais um cadinho ainda, tá? Pois é. Então você veja, Carla, eu vou te dizer mais uma coisa, você é uma mulher normal, tá? Porque você, ó, como todas, a maior parte das mulheres tem, já tem na sua vida, você nesse momento com 43 anos é uma mulher climatérica, desculpa eu te dar essa notícia, né? Mas é uma mulher climatérica, porque o climatério ele começa aí nesse período da nossa vida, né? Mas você é uma mulher normal porque você tem para contar para nós, e eu acho lindo isso, que você teve os altos e baixos, ó. Sanfona, aquele efeito sanfona. Eu também já tive momentos que eu tive mais fofinha, daí a gente emagrece, daí a gente engorda, e assim vai. Mas você conta isso de uma forma muito especial para ajudar as mulheres. E aí eu acho que estudando a nutrição, você pôde compreender muitas coisas de você mesma, né? Sim, sim. Vamos voltar lá para a questão da garotinha. Eu falo quando a Tá. gente falo garotinhas, né? Que é uma forma carinhosa de eu chamar as minhas seguidoras. Porque quando a gente é jovem, quando a gente é garotinha, a gente tem todos aqueles sonhos pela frente, a gente quer mudar o mundo, a gente tem É, aquela vontade de viver, né? Aquela alegria, né? E aí a gente vai começando a assumir vários papéis. Ah, você tem que estudar agora, você tem que escolher com 17 anos o que você vai ser o resto da sua vida, que eu acho isso aí bastante cruel, né? Até. cruel. Né? Aí daqui a pouco você começa a namorar, eles querem que você case, eles querem que você tenha tantos filhos, é uma cobrança externa, e aí a gente vai deixando a garotinha esquecida, ali, Isso, empoeirada, e os nossos sonhos acabam ficando também esquecidos, né? Então, isso. toda a camada de vida que eu tive foi esse resgate dessa garotinha sonhadora que eu fui um dia. Sabe, que eu queria mudar o mundo. Eu não tenho mais essa pretensão de mudar o mundo, não. Eu acho que mudando a minha forma de encarar o mundo, né? Minha forma de reagir às questões externas, eu já estou fazendo a minha parte, vamos falar assim. E aí que eu tive esses altos e baixos, doutora Bernadette, e eu vejo que esses altos e baixos foram influenciados principalmente por conta dessa falta de conexão com a garotinha que eu fui um dia. E aí, muito desses momentos que eu estava ansiosa, ou estressada, ou com problemas no meu casamento, eu descontava na comida. Eu buscava na comida um refúgio para tapar o vazio que eu estava dentro. E eu não conseguia perceber isso dali. Por isso que eu falei que eu tenho um apreço muito grande por você, porque você que fez a minha primeira meditação guiada, né? Foi a primeira vez que eu meditei na vida, foi aquela vez. Isso. E a meditação me ajudou muito a me reconectar com essa garotinha que eu fui um dia, né? Então, Ótimo. foi um marco, assim, né? E aí eu comecei a ver que eu não precisava buscar na comida para tapar o vazio que eu tinha dentro. Não era a comida que iria saciar a fome que eu tinha dentro, sabe? Isso. E Carla, então assim, ó, o que eu vejo é o que que eu te acompanho desde aquela época que a gente se conheceu
E eu fico lá botando meus likes e tudo, adorando lá né, ver você nessa evolução linda, porque além de você ter deixado a sua garotinha florescer, eu diria assim, você deixou também florescer a mulher madura, florescer a profissional, florescer a mulher que está mais completa, se assumindo a si mesma, né? Então, todas essas máscaras, facetas que nós, eu sempre digo, nós somos seres multidimensionais, mas ao mesmo tempo nós temos infinitas possibilidades, né? E isso que eu vejo em você, você deixou assim, ó, você deixou um sonho se tornar realidade, né? Você foi atrás do seu sonho, mas ao mesmo tempo você está sendo um exemplo muito bacana, porque uma mulher com 43 anos fazendo o que você fez com o seu corpo, tirar toda a gordura, se exercitar, e aí a gente quer dicas. As Então vamos lá. mulheres aqui querem aprender um pouco. Afinal, o que você fez, né? O que você aprendeu assim de importante que você poderia trazer para nós, tá? Para a nossa vida. Então, a parte essa questão da gente afogar as nossas emoções na comida, né? Eu pude aprender lá na universidade como que a comida é realmente o combustível para a gente. Inclusive, se a gente quer estar mais disposto, se a gente quer estar mais feliz, existem até alimentos que são rejuvenescedores. Então, eu pude usar disso aí tudo, né? Usar tudo que eu estava conhecendo na teoria e fazer isso, praticar isso, para eu mostrar realmente que funciona para todas as minhas seguidoras, para todas as minhas pacientes, né? Então, aí eu vi que a grande questão é comida de verdade. A gente comer comida de verdade. A gente voltar àqueles valores que nossos avós tinham de fazer comida mesmo, de sentar à mesa, de praticar-se a atenção total naquele momento da refeição, né? Para que você não coma sem perceber. Porque a nossa geração teve um grande malefício aí que foi assim, a questão da inserção dos industrializados, Isso. da gente querer praticidade, porque a mulher, ela é, como você falou mesmo, multifacetada, né? Ela tem que ser a profissional, ela tem que ser a esposa, ela tem que ser a mãe, ela tem que ser a mulher também. Só que aí, por conta dessa aceleração louca que a gente viveu, a gente buscou praticidade. E na praticidade vieram os alimentos industrializados, alimentos que já estão prontinhos para você só colocar no micro-ondas, comer rapidinho, né? Quanto mais rápido, melhor, Isso. porque tem dinheiro. A gente é dessa geração. E, infelizmente, ser dessa geração nos trouxe todas as complicações de saúde que a gente vive hoje em dia. Porque a praticidade trouxe junto, né? A gordura hidrogenada, trouxe junto os aditivos químicos, que são os grandes responsáveis por a gente estar vivendo essa onda de inflamação, essa onda de obesidade que está no mundo aí, né? Então, o que eu Isso. ensino? Comida de verdade. A gente tem que comer comida de verdade e tem a regrinha que eu falo que é a contagem regressiva para você mudar de vida, que é o 4 porções de proteína por dia, independente de ser vegetal ou animal, né? Se você for vegetariano, se você for vegano ou se você for onívoro, né? Se você comer carne normal. 4 porções de proteína por dia, 3 porções de frutas por dia. Aí eu coloco 2 pratos bem cheios de legumes ou verdura por dia e 1 copo de água por hora. Aí eu falo que essa contagem regressiva aí consegue mudar bastante a nossa vida. Se a gente seguir isso, aí eu até comento, faz por 30 dias. Se você fizer por 30 dias, você vai perceber as mudanças que vão trazer para você assim, na sua vida, na sua disposição, que o emagrecimento é só uma consequência. Uhum. Então, na verdade, você está sugerindo para essas pessoas aí que não comam barrinha de cereal, que não comam barrinha de proteína, que não abram pacotes e com comidinhas prontas, essas coisas todas que estão dentro de sacos de pacotes, que às vezes a gente não tem tempo, não vai almoçar, e aí... Mas aí, então, conta para nós um pouco assim, e jejum, você
já experimentou fazer? Porque lá no Spa Tour Life, por exemplo, você fazia jejum lá, né? Porque lá a gente... Eu aprendi a fazer jejum lá. Eu até lá... Eu também já tive uma semana lá, como você. Foi lá que eu conheci o spa. E foi lá que eu aprendi a fazer jejum, tá? O doutor Edio lá nos ensinava, tal. Então, além de eu fazer todas essas questões, assim, que eu falo, que inclusive o paciente chega muito lá querendo a fórmula mágica, o suplemento mágico, não. Eu falo que ela tem que desembalar menos e descascar mais, comida de verdade. Eu pratico Tá. jejum, eu conheci também, eu comecei a praticar o jejum lá no Tour Life. Eu falo que aquela semana foi um marco na minha vida. Tenho muita gratidão pelo Dr. Ed, por você, porque vocês me ensinaram muitas coisas ali. E foi o início, né? Minha jornada nessa mudança, assim. Eu pratico o jejum também. E o jejum, ele é engraçado, doutora Bernadette, que ele realmente faz essa questão da gente desenvolver a partir da cognição, né? A gente está mentalmente mais forte, né? Eu acho que a Isso. grande parada do jejum é essa. E, ó, até nutricionalmente falando, tem gente que usa o jejum como estratégia de emagrecimento. Funciona, mas eu também usei o jejum como estratégia de emagrecimento durante, né? Na verdade, não foi como estratégia, foi durante o meu processo de emagrecimento. E eu uso o jejum hoje no meu processo de hipertrofia, que eu tenho que ganhar peso, ganhar massa magra. E você vê que o jejum ele não é ferramenta única e exclusiva para emagrecer. O jejum eu uso mais como um aspecto para fortalecer o meu espiritual e para Tá. fortalecer a minha cognição mesmo em si, sabe? Eu sinto que eu fico muito mais Sim. focada no jejum. E é uma prática em várias religiões, né? Se você for analisar, você vê o jejum desde o catolicismo até no hinduísmo, né? Tem várias religiões, então Uhum. não é uma prática só, vamos colocar assim, como estratégia nutricional de emagrecimento ou de hipertrofia. Eu uso ele mais por essa questão de fortalecer o espiritual mesmo. Minha conexão com o E cara lá. eu, e eu até, olha, dentro disso que você está falando aí, o jejum, ele é bacana para a gente aprender autocontrole, né? Porque Sim, chega um momento, quando a gente está mais gordinha e quando a gente não está... A gente às vezes está comendo meio que obsessivamente, assim, come, come, mastiga e bota outra coisa e tal. E, mas é só isso, mesmo que seja de comida, às vezes as pessoas comem sem fome, né? sim, sem Come por perceber. comer, porque está ali, né? E aí, com o jejum, você percebe que você fica muito bem sem botar nada para dentro. E como você mesmo disse, faz exercício em jejum, a mente fica muito mais clara, você dá um tempo, às vezes, para o trato digestivo, dá uma pausa, porque digamos assim, tem algumas comidas, às vezes, que pode ser que não nos fazem tão bem, e a gente não está tão bem do intestino, do estômago, sei lá. E aí a gente fica tão bem depois do jejum e a gente começa a aprender essa coisa. Olha, eu não preciso de tanto, eu posso comer menos. Sim, E assim vai, e né? é, questão do autocontrole, que eu acho que é a chave do jejum, assim, sabe? Você desenvolver isso, você saber lidar com, assim, que não é necessidade, porque o corpo não necessita. Muitas vezes a gente está comendo porque por vontade, ou então porque a comida está ali à mão. Às vezes a gente come sem nem perceber, principalmente quando tem, Isso. eu falo que são os belisquetes dentro de casa, biscoito, barrinha. Às vezes você está ali, você não está com fome, só que o alimento está tão à sua mão que você acaba comendo sem nem perceber e sem ter necessidade, né? A grande questão é justamente essa. A gente come sem ter necessidade, muitas vezes, né? Por isso que existe ganho de peso, por isso que a obesidade está aumentando cada vez mais, está aumentando progressivamente no mundo, Uhum. outras doenças que ela traz, né? E uma coisa também que é o que eu falo, que às vezes é até um pouco que não é popular, vamos colocar assim. E ó que eu fiz a pós em nutrição comportamental, hein? Mas não existe obesidade saudável, né? A Tá. gente não pode falar, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Porque a obesidade ela traz muitos outros problemas de saúde junto com ela. Da mesma forma também que eu não posso falar que todas as pessoas que são magrinhas, eutróficas, estão saudáveis, né? Então a gente tem Claro.
na saúde como um todo, né? Então, às vezes, a gente come sem necessidade. E o jejum, ele ajuda justamente nisso, para você apurar esses momentos que realmente você tem fome fisiológica, para você entender e identificar esses momentos que você tem fome fisiológica e os momentos que você está comendo por emoção, que você está comendo por impulso, que você está comendo por comer, né? Para colocar a comida na boca mesmo, assim, né? Vamos colocar. Carla, as mulheres que eu atendo são muito nessa faixa etária do climatério e menopausa, principalmente mulheres que estão passando por essa fase do climatério e menopausa. E aí nós temos também o problema da queda hormonal, certo? Começa a cair os níveis hormonais, então baixa a testosterona, a produção do DEA, a nível da suprarrenal, a mulher já às vezes tem uma deficiência de progesterona também, isso na pré-menopausa, na pós-menopausa, então o estrogênio também despenca. E aí, essa mulher ela vai ter uma dificuldade muito maior de emagrecer, tá, Carlinha? Então, enquanto que a gente está com os hormônios ainda funcionando, estão funcionando bem, né? Faz aí umas estratégias. Eu me lembro, eu fazia assim, às vezes eu aumentava um pouquinho, aí eu ficava sem jantar, aí uma semana, puf, ficava de novo magrinha, bonita, tudo em dia. E aí, depois, isso não funciona mais, tá? Eu digo assim, eu brinco com as mulheres, olha, até água engorda nesse período aí da pós-menopausa, meu Deus do céu. Eu vou fazer 60 anos esse ano, Tá sabe? maravilhoso. E não parece? Eu quero sim, eu quero ser assim. Eu não me sinto, sabe? Eu sei que o tempo está passando e tal, porque eu sempre fiz atividade física, sempre adorei. Eu gostei sempre muito de doce, mas eu tenho que me controlar, então eu aprendo a me controlar. Eu tinha épocas da minha vida que eu preferia comer um doce do que comer comida, sabe? Porque até depois eu fui entender, a minha tireoide não estava boa, o meu corpo pedindo uma energia rápida, né? E aí o doce te dá aquela coisa, te sacia naquele momento, mas daqui a pouco você já quer pegar de novo, e aí já quer pegar de novo. E assim vai. E então, esse é um problema para nós, assim. O que você está fazendo de atividade física que você está com essa barriga tanquinho aí? Vai contar para nós aí, nós vamos te apertar. Eu faço a musculação 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Então, mas eu faço cardio todos os dias, né? Essa última semana para trás eu não fiz todos os dias, não, porque eu também, assim, eu respeito meus períodos, entende? Tem dia que tem uma fase que eu tô bem focada, que eu vou todo dia 5 horas da manhã, só que tem época que eu prefiro dormir um cadinho mais, eu tô nessa fase aí de dormir um cadinho mais, né? Eu acho que o corpo pra gente. Eu senti bastante, eu falo que é um carrinho de mexerica, né? Depois, quando a gente faz os 40 anos, essa questão dos hormônios. E eu indico para as pacientes que estão na mesma fase que eu, procurarem um médico para fazer um tratamento multidisciplinar. Para o médico fazer a reposição hormonal, a gente cuidar da alimentação, né? O nutricionista cuidar da alimentação e se possível, ela também fazer um acompanhamento psicológico. Porque a gente não está preparado psicologicamente para isso. Lembra que você falou que às vezes você ficava uma semana com a boca fechada e emagrecia? E aí isso daí mexe muito com a cabeça nossa, assim, com a nossa cabeça, né? Da gente, opa, antes quando eu queria emagrecer, eu emagrecia fácil. Agora eu não consigo mais. O que está acontecendo com a minha vida, né? Então a gente se cobra muito. A mulher, ela se cobra muito, naturalmente, né? A gente é muito exigente com a gente mesma. Então a cabeça, às vezes, não acompanha esse processo. Então eu indico também um tratamento psicológico junto, quando a paciente pode fazer, né? Esse acompanhamento multidisciplinar, eu acho que é assim... É maravilhoso. Maravilhoso, né? Porque eu digo, porque você sabe, né? A gente lá conversou assim, porque nós somos seres com vários corpos, né? A gente tem o corpo emocional, a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo espiritual também. Então, o quão importante é realmente você esse paciente ou essa mulher, ou, né, ou nós mesmos conseguirmos olhar com carinho
E aonde está o nosso maior desequilíbrio, né? Se o meu corpo físico está pedindo muito sal, daqui a pouco eu estou com desequilíbrio na suprarrenal. Se o meu corpo físico está pedindo muito açúcar, eu estou com desequilíbrio na tireoide. Mas, ou será que é nesse momento... Hoje eu ainda conversei com uma moça de 43 anos casualmente, e ela separou. Aí ela separou e ela está carregando muita mágoa ainda dentro dela. Aham. E porque na cidade onde ela mora ficou uma situação um pouco complicada para ela. Porque o marido largou ela por outra pessoa, muito mais jovem, né? Aquela história que a gente conhece, né? E ela ficou muito triste e ainda, mesmo ela tendo refazido a vida dela, ela arrumou outra pessoa, um cara bacana e tal, mas ela ainda tem muita tristeza dentro dela. Então você veja que a gente não é, mesmo que você consiga, que você toque a vida, que você vá para a academia, que você faça isso, faça aquilo, mas tem coisas que ficaram, que a pessoa não digeriu direito, não engoliu direito. E aquilo É, fica lá, né? fica. Eu digo assim, eu gosto de comparar com casca de cebola. Você vai, tira uma casca, tira outra, vai tirando, tem camadas, né? Fica em alguma camada lá, fica essa coisa meio que fechada. A pessoa diz, não, eu vou dar um jeito, vou virar minha vida. Mas Aí chega vira. numa hora que isso vem à tona, né? Eu também passei por um divórcio, né, há 2 anos atrás, junto com toda essa mudança. Eu casei muito jovem, não teve nenhum episódio como dessa moça aí de traição, nada disso. A gente casou muito jovem e fomos crescendo. Aí, à medida que a gente foi crescendo, a vida foi fazendo isso, assim, ó. Eu queria eu tinha um objetivo para minha vida, ele tinha outro e acabou não coincidindo. Então eu decidi, né? A gente decidiu por vontade própria, vamos acabar aqui, separar aqui, enquanto a gente ainda é amigo, enquanto ainda existe respeito, enquanto ainda existe amor de uma certa forma, só que o amor mudou, né? Mas a gente decidiu separar e seguir caminhos distintos. Somos amigos ainda. E mesmo assim, tendo sido essa transição fácil, relativamente fácil, sem ter tido traição, sem ter tido deslealdade, né? A gente ainda ficou com mágoas, porque a gente casa achando que vai ser para sempre, né? E aí eu É. falo, o perdão, ele é muito importante. Ó, eu até arrepio. Sabe por quê? Ó, Porque então, ele tira um peso das costas da gente tão grande. E eu até pergunto para algumas pacientes que me dão essa liberdade, eu falo assim, você tem que perdoar alguém? Ou você precisa dar perdão a alguém? Porque eu acho, assim, dentro da minha prática clínica, eu vejo que o perdão também está diretamente ligado a esse processo de sobrepeso, de você comer sem ter fome física. Que o perdão, quando a gente tem que dar o perdão, não porque o outro merece, mas porque a gente tem que estar em paz com a gente mesma, sabe? E quando a gente perdoa, a gente tira um fardo muito grande das costas. E aí se sente mais livre, mais feliz. Eu acho que facilita essa reconexão com a garotinha, entendeu? eu, Dá. eu concordo, porque eu já passei por muitas coisas na minha vida também, e eu vejo isso todo dia. Olha, o perdão, já que a gente está falando de perdão, ele não é para o outro, ele é para nós. Ele é para nós, porque no momento que... É como se você carregasse uma mochila cheia de pedra, né? Mágoa, ressentimento, não consegue perdoar, blá, blá, blá. Aí, na hora que você consegue largar essa mochila e caminhar leve, né? Até, eu digo assim, pensa bem, se você terminou um relacionamento que não está muito... Que ficaram muitas coisas pendentes aí. Aí você vai conhecer outra pessoa, você está com essa mochila nas costas. A pessoa te conhece, aí ela está vendo você com mágoa, com ressentimento, com tristeza, com raiva, e você entra nesse relacionamento carregando tudo isso. Então, o bom é você largar essas porcarias que não servem para nada para nós, né? Só para o nosso aprendizado. Porque eu sempre digo assim, ó, nós somos seres ainda imperfeitos, tá? Ninguém aqui é perfeito, né? E todo mundo já passou, se não separou, está casado até hoje, mas passou por momentos de ciúme, ou de tristeza, ou de... Não importa, né?
E isso aí, na verdade, são coisas que nós temos, que a gente começa a identificar, depois com sabedoria. Olha, se eu não consigo perdoar é porque eu sou uma pessoa que ainda tem muita dureza aí de coração, ou sei lá. Então, eu tenho que trabalhar isso em mim, eu tenho que me melhorar, né? E aí, só quando a gente desfaz essa mochila, é que a gente tá leve para encontrar outra pessoa, eu acredito assim, sabe? E aí sim, Isso. eu acho que assim, que o universo manda aquelas pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Se eu tô carregando uma mochila pesadona, eu vou me apresentar dessa forma para essa outra pessoa e ela vai acabar se conectando com essa energia pesada. Então, eu quis fazer isso, né? Vamos dar essa analogia mesmo. Eu quis me livrar dessa mochila pesada, para que aí. E engraçado que agora eu já estou me relacionando com outra pessoa. E foi engraçado que, assim, pela primeira vez na minha vida, eu às vezes encontrei com ele sem estar maquiada, sem estar me preocupando com o que ele ia pensar, de eu estar sem maquiagem, sem rímel, sem nada, sabe? Eu acho que ele viu a Carla crua. Porque é essa pessoa que eu quero mostrar para o mundo agora, assim, sabe? Eu não preciso mais usar, vamos colocar assim, a máscara de estar sempre perfeita, de ser a mulher perfeita. Eu quero mostrar que eu sou normal, que eu sou uma mulher que tem um pouquinho de celulite, que tem estriazinha também, que acorda com a cara lavada, porque eu não preciso mais impressionar. Você entende? Não queria mais impressionar. Entendo, entendo. Gostar Carla, do jeito que eu sou. Carla, mas olha aqui, ó, eu vou voltar para esse assunto, eu vou pegar no teu pé, tá? Olha aqui, ó, é impressionante quando você mostra as suas fotos, quando você estava gordinha e com pouco músculo até, né? Um momento. E como você está agora, tá? Então, eu tenho pacientes que até me mandam a foto também, quando a gente começa o tratamento, delas tem uma Nutri também que ajuda. Eu adoro quando tem Nutri na jogada, é maravilhoso. O nosso trabalho fica muito melhor, entende? O trabalho do médico quando tem a Nutri, porque a Nutri nos ajuda, a Nutri está lá, está orientando e tudo. Então, mas é impressionante as suas fotos, assim, como você trocou gordura por massa muscular, tá? Uhum. E isso foi só academia e comida, Não, eu faço a reposição desde que você me prescreveu lá no spa. Eu faço a tá? reposição de testosterona, Tá. bio, três, ve- Testosterona. 3 vezes na semana e 10 dias antes da menstruação, né? Eu faço o outro gelzinho também, de progesterona. Que é a progesterona, progesterona. Tá ótimo. Então, E foi você. olha, E assim, eu que sem essa, comecei, né? Eu que prescrevi para você lá. foi. E sem essa reposição hormonal, com certeza eu não teria tido o que eu tive agora, né? Porque é um equilíbrio de todas as questões. Eu não teria conseguido ganhar massa da forma que eu ganhei. E é um conjunto de ações. A terapia hormonal que você prescreveu, a academia, porque a musculação é isso, e a dieta balanceada. Então, são as 3 coisas que tem que estar ali caminhando juntinho. Também adoro quando tem um médico junto, que aí o médico vai fazer todo esse balanço dos hormônios, né? Tem uma linha Isso. que eu tenho muita paciência fora, que hoje em dia a pandemia serviu para isso, vamos colocar assim, né? Que o nutricionista ele não podia atender à distância, agora pode. Eu tenho muita paciente dos Estados Unidos, muita paciente da Europa, que lá eles não fazem tratamento de terapia hormonal, de reposição hormonal. É, Então elas sentem muito, elas têm muito mais dificuldade para perder peso, porque os hormônios eles estão diretamente ligados. A testosterona está diretamente ligada a isso, né? Você tem mais claro. e a mulher, quando ela tem a queda da testosterona e a queda do estrogênio, da progesterona, ela sente muito mais dificuldade de ganhar massa e mais facilidade para acumular gordura, né? Então, quando a gente faz essa reposição hormonal, a gente volta a ter os 20 de novo, né? Sou do Espírito Santo, tá perguntando a Ariane aqui. É, Espírito Santo, né, Carla? Olha Aham. aqui, ó, principalmente, Carla, a testosterona com relação à massa muscular, tá? Porque a testosterona, os androgênios, vamos dizer assim,
eles são um dos primeiros hormônios que começam a cair na mulher, aí dos 35 anos em diante, tal. Então, é raro a gente ver uma mulher com 40 anos, assim, né? Que está com níveis de testosterona ótimos, né? Nos níveis mais elevados, assim, isso é raro. Então, é super importante a reposição, porque com a reposição da testosterona você consegue aumentar a massa muscular, músculo na perna, no braço, e aí você acaba gastando mais energia, porque mais músculo a gente gasta mais energia. A gente gastando mais energia, a gente acumula menos gordura e a mulher, né, com o envelhecimento, vai acumulando mais região abdominal. Então fica pneuzinho, barriguinha, tal e tal, né? Essa coisa toda que mulher odeia. Daí a mulher vai Aquela... para lipoaspiração, vai fazer abdominoplastia. Eu vi umas escrevendo aí há pouco, fiz abdominoplastia. A mulher vai, porque a mulher odeia isso, não gosta, né? E acaba se submetendo, né? E aí tem muita gente que me pergunta se eu sou a favor ou sou contra a reposição hormonal. Eu sou super a favor da reposição hormonal, inclusive porque eu vivencio os benefícios dela. O que é que eu sou contra? É esse uso indiscriminado nas academias, que a pessoa compra ao trainer, que ela compra da amiga do amigo, não sabe nem o que ela está usando, sem orientação. A essa prática eu sou completamente contra. Agora, a Isso. reposição feita com médico, né? Igual você prescreveu, de uma maneira leve, para não causar os efeitos colaterais ruins, né? Vamos colocar assim, para ficar tudo dentro da margem de segurança. Eu sou super a favor, inclusive até falo para as pacientes procurarem médico mesmo, né? Para fazer essa reposição. Aí tem... As gurias estão perguntando aí, né? Então, assim, por exemplo, ó, lá na academia, quando estão oferecendo coisas lá, ou alguém, geralmente são hormônios sintéticos, tá? Que o pessoal usa muito para aumentar a massa muscular, para ficar bombado, como a gente diz, tá? Então, os hormônios sintéticos, claro, a médio e longo prazo podem até aumentar o nosso risco de câncer, né? E diminuem a fertilidade das pessoas. Os homens ficam inférteis com hormônios sintéticos, né? Com testosterona sintéticas e tal. E a mulher também acaba a fertilidade dela, a mulher fica toda androgênica, muda a voz, cai cabelo, cria pelos e tal. E eu acho que isso aí realmente não é uma prática legal, porque isso não é fisiológico, né? Quando a gente usa uma reposição hormonal, são hormônios bioidênticos, são aqueles hormônios que o nosso corpo produz, só que estão em níveis menores. Então, quando a gente vai dar doses fisiológicas, se a gente está produzindo isso e está faltando isso, então a gente teria que produzir isso aqui, então a gente vai dar esse tantinho a mais que está faltando para você poder estar com níveis ótimos. Então, nunca é um monte de hormônio, é um pouquinho, e o pouquinho, às vezes, é o melhor que existe, né? Porque também deixa o nosso corpo continuar produzindo e o nosso corpo continuar funcionando, né? Aquele ditado, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então é um pouquinho. Isso! Olha que lindo isso que você falou. É realmente a dose e a mesma coisa na comida, né, Carla? A gente está falando de comida aqui. Eu acho assim, até às vezes as mulheres me perguntam: mas não dá para comer um docinho de vez em quando? Não dá para um pãozinho de vez em quando? Eu digo assim: não, se você comer de vez em quando e um pedacinho, ou vai comer uma fatia de torta, uma Aham. tirinha, porque está num aniversário, que está numa festa, eu também não me privo, sabe? Mas você tem que saber que é aquele pouquinho, que é um pouquinho, né? Eu costumo falar com as pacientes que é o que você faz 90% do tempo que conta. Que também esses momentos, eu estou numa festa de aniversário de criança. Tem um docinho? Por que eu não posso comer um brigadeiro? Posso comer assim, né? Eu como também. Porque também faz parte da nossa saúde mental, a gente socializar, né? Também não pode ficar tão privado de tudo o tempo inteiro. É lógico que eu não vou comer brigadeiro todos os dias, né? Eu falo assim que a gente tem que voltar para aqueles valores de quando a gente era criança ainda
que, por exemplo, brigadeiro, bolo, era em aniversário que tinha em casa. A gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia. É. Refrigerante, domingo por mês, e olhe lá, quando tinha. Então, eram coisas que eram esporádicas, né? Então, o que você faz 90% do tempo é o que conta. Aí tem gente que às vezes me encontra na rua, eu tô no restaurante, ou então eu tô... Enfim, nesses momentos que não fazem parte dos 90%, e fala assim, nossa, você come como? Tá comendo pão? Tá comendo bolo? Tô. Porque faz parte, não é uma regra na minha vida, é exceção. A regra é o que eu tô Isso. fazendo ali no dia, né? Comendo direitinho, me hidratando direitinho, fazendo a minha atividade física ou fazendo o meu jejum. A regra é essa. Aí, quando eu tô de férias ou quando eu tô passeando com um amigo, aí eu não me preocupo tanto com o que eu vou comer, assim, né? Assim, vamos falar, tem coisa que eu não como de jeito nenhum, que eu, Carla, não gosto, não como mesmo. Mas O que, por não é. exemplo? O que você não come de jeito nenhum? Vamos ver. Ó, tem coisa assim, sabe aqueles doces assim, um trem azul, por exemplo? Eu não como uma coisa azul, não me apetece, um doce azul. Tá. Sabe quando eu vejo completamente artificial? Aí eu não como de jeito nenhum. Um Sim, doce que tem azul. aqueles corantes, aquelas coisas horríveis, né? Tá. Mas assim, não é porque você não come isso aí de jeito nenhum porque você não quer engordar. Não, porque nem me apetece, sabe? Não me dá nem vontade de Sei, comer, que não é sei. saudável. Agora eu tomo meu vinhozinho, adoro tomar um vinhozinho. Como massa de vez em quando. Eu tava até falando com a minha filha que amanhã a gente vai comemorar. Eu falei assim, vamos fazer uma massa? Vamos fazer uma massa, que eu gosto. Como descendente de italiano, eu adoro comer macarrão, né? Mas não é comum. Eu não como de segunda a sexta. Isso, né? Tá. Gorda. Minha alimentação é basicamente como carboidrato, não corto carboidrato. Minha alimentação, assim, nos 90% do tempo, vamos colocar, vai ser legumes, verduras, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, proteínas magras, né? Frango, tilápia e ovo. E bastante salada, bastante fruta. Teve uma época que eu tinha medo de comer fruta. Olha isso, né? E eu vejo muita também com esse mesmo medo que eu. Por conta desse terrorismo nutricional que circula o mundo, as redes sociais, enfim, né? E as frutas, elas são cheias de micronutrientes, que elas são, assim, importantíssimas, né? Para várias reações metabólicas do nosso corpo. Inclusive o anti-envelhecimento, né? Para desinflamar, para não ter os radicais Antioxidantes, vitaminas, né? tudo na É, fruta. E aí, e querem comer fruta, né? Assim, o que eu vejo também com a fruta é a questão da quantidade. Por exemplo, aquela coisa, você senta com um prato de bergamota na frente, né? De mexerica. Aí, em vez de você comer uma ou duas, daqui a pouco a pessoa come cinco, seis, porque vai indo, vai indo, vai indo. Aí, claro, né? É muito, e aí o ácido úrico sobe, a glicose. E tem gente que gosta muito de comer fruta à noite, né? Então, aí vai comer muita fruta à noite na frente da televisão e tal. Aí, tem que claro, aí acaba sendo prejudicial, né? Eu acho que equilíbrio, né? A gente buscar o equilíbrio sempre que vai condicionar a gente para ter uma saúde mais completa, né? Vamos colocar assim. Porque até, por exemplo, o fato de eu comer frutas durante o meu dia, né? Eu tenho 3 porções de frutas por dia, mas é como você falou, não são 5 bergamotas, não são 5 mexericas, né? isso. Diminuiu um pouco a minha vontade de comer doce, de comer o doce em si, sabe? Quando eu como, por exemplo, meio mamãozinho, papaya, aí eu como meio papão, às vezes o doce do mamão tá tão gostoso que já supre a minha necessidade de doce do dia inteiro, né? Não tenho mais aquela vontade louca de comer um doce. Você já experimentou o mamão papaya, espremer um limão dentro dele? Não. Limão. Eu aprendi isso nos Estados Unidos, tá? Um americano lá fazia isso, eu olhei, e aí eu comecei a fazer também. Menina, é
Uma delícia! Nossa, eu É quero uma provar. delícia. Você pega meio mamão papai e espreme um limãozinho dentro. É muito bom, ainda mais de manhã, às vezes, quando vai tomar um café da manhã, né? Vou provar e vou te dar um feedback em relação a isso, que eu adoro papai, Me, adoro. me dá um feedback. Outra coisa que é super saudável, por exemplo, hoje meu jantar, tá? Eu sempre janto cedo, então como a gente já tem a live às 8, então às 7 horas eu comi alguma coisa. Uma salada, né? Uma saladinha com verde e tal. Aí eu peguei tofu defumado, que a gente tem um Ai, tofu orgânico aqui no sul, maravilhoso. E eu esquento ele na frigideira, faço, né, tirinhas de tofu, ponho em cima da salada e cogumelos ai, que também, delícia. cogumelos naturais que eu faço na manteiga ghee. Eu coloquei bastante fatiazinhas de cogumelo. Então, esse foi o meu jantar, Fica porque leve, nada, né? fica leve, aí eu não botei, assim, não botei a proteína do tofu, né? Mas não precisa, porque não precisa ser a proteína da carne também à Não, noite, né? não Às precisa. vezes até a gente dorme mais leve sem botar, porque a carne tem uma digestão mais lenta, né? Tá trancando um A pouquinho, qualidade do né? sono, né? A carne vermelha. Porque ela demora um pouquinho mais para ser digerida, a gente fica meio estufadinho, né? Então, e tudo muito também é questão de costume. Ah, vamos jantar um pouquinho mais cedo? Vamos dormir um pouquinho mais cedo? O sono também está diretamente ligado à questão do emagrecimento. Você dormir bem, né? Dormir mais cedo, acordar mais cedo também influencia bastante no processo de emagrecimento. Então, é uma outra dica que as mulheres precisam ver. Fazer essa higiene do sono, né? Parar de olhar o celular 2 horas antes. Ah, se eu vou dormir 10 horas, 8 horas eu já com as telas, televisão, celular, né? Para tentar desligar um pouquinho, ajuda Isso, bastante. ajuda, né? Ai, que bacana! Ó, acho que você já deu um monte de dicas aí para as mulheres. E, e aí, vamos dizer o seguinte, assim, ó. Quando você, por exemplo, atende online, então, mulheres do Brasil inteiro e até gente do exterior, né? Eu tenho pacientes no exterior também, assim como você. Então, a pessoa, se quiser fazer uma consulta com você, basta entrar em contato lá, mandar uma mensagem no Instagram. Tem Toma, telefone no seu Instagram lá? no link da bio tem o WhatsApp, a gente responde rapidinho, né? O mais rápido possível. E uma coisa que eu faço também, um trabalho que eu faço com todas as minhas pacientes, é assim, ó, eu preciso que você me dê o feedback rápido. Carla, tô comendo Tá. isso, enjoada. Carla, não aguento mais ver mamão papai frente, vamos colocar assim, né? E eu já ensino elas a fazerem as trocas. Ó, então, troca o mamão por isso. Troca, por exemplo, a tapioca pelo cuscuz. Vou ensinando elas a Ótimo. trocas. Porque o ideal é que o paciente aprenda a trocar os alimentos e ele aprenda também a se alimentar sozinho, né? Porque uma das premissas do curso de nutrição, na primeira aula, né? E isso daí foi muito bacana eu fazer essa faculdade mais velha, porque a gente tem mais maturidade para entender as coisas, né? Eu A imagino. primeira aula eles passam a emenda do curso, né? A emenda do curso. Como que deve ser o curso de nutrição? E aí, nessa emenda, o professor falava assim que o nutricionista tem que dar autonomia para o paciente. E aí eu pensei assim, ó, tudo quanto é nutricionista que eu fui nunca me deu autonomia. Eles me davam aquela dieta e acabou, né? E aí, para eu dar autonomia para as minhas pacientes, eu preciso ensinar elas a se alimentarem, né? Eu faço a consulta individual e tal, mas eu tenho um pacote, por exemplo, de 4 consultas, porque aí ela vai consultar 4 meses seguidos, para que nesse período de tempo ela aprenda a fazer as próprias escolhas, ela aprenda como o corpo dela reage com determinado alimento, e aí sim ela tenha a autonomia, porque não tem como. Você não consegue ser autônomo se você não foi educado para aquilo, né? Se você não aprendeu como que funciona aquilo. Então, eu tenho esse Isso. trabalho para acompanhar de pertinho ali, tá? Né? E é super bacana que eu tenho uma paciente, essa daí, ela, para mim, foi um grande desafio, porque ela é vegetariana e ela mora na Finlândia. Então, os Ah, legumes e verduras são completamente diferentes, né? E aí a gente sim.
trabalho com ela. Ela já não perdia peso há muito tempo. A gente já conseguiu perder peso. E aí agora a gente começou o trabalho de hipertrofia, dela ficar mais durinha, né? Magrinha, mas mais durinha. Então é um desafio grande porque a cultura é diferente, né? Os alimentos são diferentes, mas a gente está conseguindo um progresso bom aí. Tô Ai, gostando bastante. que bacana, Carla. E então, assim, ó, você está passando uma mensagem para todas aqui, ó, que estão nos assistindo, muito importante, tá? Assim, ó, número um, que eu vou sair daqui. Se vocês forem comer, comam comida. Comam aquilo que, como eu digo, é o que sai da terra e o que sai da árvore, né? Isso. E não coisas que estão prontas, pré-fabricadas e tal, para facilitar a vida, por isso, por aquilo outro. Então, comer é. Porque para o Ayurveda, que é a ciência mais antiga do planeta, comer é você se nutrir, é nutrição, é o alimento do corpo, né? Então, às vezes a gente fica olhando, pô, o que eu estou botando para dentro? Isso aqui não vai alimentar meu corpo, né? Sei lá, uma rapadura não vai alimentar meu corpo, né? Não que rapadura não seja bom, mas é puro açúcar, né? E aí, ó, e daí vem essa questão da gente nunca parar de sentir fome. Por quê? Porque às vezes ela come uma densidade energética tão grande num bombom, vamos colocar assim. Ela tá tendo uma densidade energética gigante, muitas calorias, quase nenhum nutriente. Então o corpo dela continua com fome, né? E aí ela não para de comer nunca. Cada hora quer mais, quer mais, quer mais, principalmente esses alimentos que não têm nutrientes nenhum, né? Então a gente, por isso que tem que tomar cuidado com tudo que a gente coloca para dentro. É o que eu falo assim, né? O nosso carro é movido a gasolina. Você coloca Coca-Cola para ele andar ali? Não coloca de jeito nenhum no tanque. Não. Então por que a gente coloca tanta coisa errada para dentro do nosso corpo mesmo, sabe? A gente tem que entender que eu faço essa analogia também, né? Que o nosso corpo é o nosso carro. Então, vamos prestar atenção no combustível que a gente está colocando? Que o combustível que a gente coloca é que vai determinar. Inclusive, que deixam, né? Que tem esse poder de nos deixar até mais felizes. Deu uma travadinha aí, né? Não, e ao mesmo deu uma travadinha. E ao mesmo tempo, né, esses alimentos processados, eles são feitos para nos viciarem. A gente não se dá conta, mas daqui a pouco a gente está viciado. Você não consegue comer um, dois, você tem que comer a caixa inteira, tem que matar o saco inteiro, né? E Carla, e você, quando você tem assim uma cliente aí, uma paciente nossa aí, que está com problema de coluna, de joelho, você indica o quê? Assim, porque para ela conseguir perder peso, para ela conseguir mudar hábitos, ela precisa se mexer também, ela precisa fazer atividade Sim. física. O que você indica assim, para essas pessoas? Então, por exemplo, se ela está com... Porque o excesso de peso vai desencadear esses outros problemas articulares, né? Então, Claro. primeiro, tá com todo esse processo de reeducação alimentar, e aí se ela conseguir fazer uma atividade física de baixo impacto, vai ter que fazer uma hidroginástica por conta, né, desses problemas, né? Ou uma caminhada, ela não pode ficar parada, ela tem que se movimentar porque a atividade física vai ser aliada nesse processo de perda de peso. E aí vai ser uma bola de neve. Quando ela começa a perder peso, ela alivia as tensões das articulações, aí ela começa a fazer atividade física, ela vai se sentir mais disposta e aí vai virar uma bola de neve para os hábitos bons, né? Com mais disposição, ela vai ter mais vontade para fazer mais atividade física, vai se olhar no espelho, vai ver o peso cair, vai se olhar no espelho, vai se gostar mais, vai gostar mais do reflexo que ela está vendo e aí pronto, aí ninguém segura mais, né? Então ela tem que continuar. Pilates também é muito bom, tá? A Sinara falando aqui, né? O Pilates também como prática para quem está com algum problema, né? Articular também é muito bom, porque ele fortalece as musculaturas internas, né? Então é perfeito. Pilates, a hidroginástica, ela tem que se movimentar de maneira que não vai prejudicar as articulações, né? Mas ela não pode ficar parada. Não, e a musculação é muito importante para quem quer aumentar a massa óssea também, né? Porque a musculação vai estar estimulando a paciente que já tem osteopenia, osteoporose, vai estar estimulando a formação do osso novo de novo, né? Então, você veja,
a gente está estimulando todo mundo, né? Pegando no pé das mulheres aí para que elas se mexam, né? É, Carla, fale. não, eu falo que assim, com as pacientes, né? Que eu não falo assim, você ama fazer musculação? Não. Mas eu faço a musculação porque eu sei dos benefícios que ela vai me trazer ao longo do tempo. Eu quero ter uma velhice saudável, eu quero ter uma velhice independente, sabe? Conseguir fazer xixi sozinha. Eu até falo assim, né? Foi uma frase que Isso. usou na universidade, que ficou gravada também. Eu quero fazer xixi sozinha, eu quero ser independente, quero ter uma velhice ativa. E a musculação é que vai trazer isso aí para mim também, né? Agora, fazer atividade física. Legal. Então, olha, nós estamos chegando no nosso horário já, né? Já temos quase que 1 hora de live aí. Dá uma mensagem para as mulheres, tá? De mudança de vida, de mudança de hábitos. Vamos ver, dá uma mensagem para nós aí. Então, vamos lá falar. Vou usar a minha experiência de vida como exemplo, né? Que você possa se reconectar com aquela garota sonhadora que você foi um dia, com aquela garotinha sonhadora que você foi um dia, que tinha tanta vontade de viver, que tinha tanta vontade de realizar vários sonhos, que você vá lá no seu interior, tira a poeirinha dessa garotinha aí, faz o seu olho brilhar de novo. Cuida de você, garotinha. Se ama e se cuida. Porque quando você se ama, você presta atenção no que você está colocando para dentro como combustível. Você vai querer cuidar do seu corpo para que ele seja um aliado, não para você mostrar para os outros, ah, eu tô bonitona, não, mas para você ter mais disposição, mais vontade de viver a vida e mais saúde também, né? E que você não tenha vergonha, por exemplo, de desfazer certos, vamos colocar, certos papéis que a sociedade quer que você cumpra. Se você, como eu falei, né? Nossa, eu era casada, quis divorciar, porque eu não estava mais feliz naquele papel ali que os outros queriam que eu cumprisse. Então, eu divorciei, me conectei com a minha essência. Então, que você não tenha medo do julgamento externo e que você faça essa garotinha voltar a brilhar, cuidando da alimentação. Eu vou refalar aqueles 4 passos que eu falei, né? 4 porções de proteína por dia, 3 porções de fruta por dia, 2 pratos bem cheios de legumes e verduras e um copo de água de hora em hora. Toda hora um copo de água. E cuida do que você coloca para dentro, porque isso daí vai refletir no externo, tanto na sua disposição quanto na sua aparência, né? A aparência vai ser só uma consequência. E eu quero dizer o seguinte para as mulheres, ó. Quero, num primeiro momento, agradecer a Carla pelo carinho, pela disposição dela de estar aqui conosco, pela disponibilidade dela. E quero dizer o seguinte para as mulheres, ó. Tudo isso que a Carla falou, eu endosso. E ainda, quero sugerir para vocês, assim, ó, que nós estamos hoje em dia nessa questão de redes sociais, aprendendo muito com aqui, com aquele outro ali. Mas, gente, se deem o presente e o direito de fazer uma consulta com uma nutricionista nessa fase da vida de vocês, com uma psicóloga, se for o caso, com um médico que vai orientar vocês se tem que usar hormônio, se não tem que usar hormônio, e de todos os cuidados. Então, esse conjunto de ações, né, do nutricionista com o médico, com o mesmo profissional do exercício, arrume um personal trainer, se for o caso, para vocês conseguir dar um passo inicial. Então, aproveitem isso, que eu acho que isso é o maior presente que a gente pode se dar nesse momento da nossa vida, né, Carla? De fazer essa mudança para que essa garotinha possa realmente voltar a Sim. brilhar e a sonhar de novo, né? Em se transformar num ser muito melhor em todos os sentidos, né? Eu até falo assim, ó, tem que ser um cadinho egoísta, sabe? Você tem que ser a sua prioridade. Porque quando você se cuida e se ama, você consegue cuidar de tudo e de todos, que a gente quer cuidar de tudo e de todos, não tem jeito, que é da mulher isso aí, né? Mas se você for a prioridade da sua vida, se você estiver em primeiro lugar, as outras coisas vão fluir muito mais fácil. Isso aí. Carla, um Adorei! beijo. Ó, te sinto abraçada, Você tá, também. querida? Não estou aí no Espírito Santo, mas olha, um beijo, um abraço bem grande, tudo de bom para você.
E vamos nos batendo aí nessa caminhada da vida maravilhosa, torcendo uma pela outra, né? Com certeza, sempre, sempre. Eu tenho um carinho e um apreço muito, muito, muito grande por você. Estou sempre aqui de longe, acompanhando e admirando sempre. Obrigada, gratidão mesmo, assim, por tudo que você... Pela transformação que você trouxe na minha vida. Namastê, tá? Namastê. Beijo. Um beijo, querida. Tchau. Tchau.